Bom, gente, nesta aula estaremos apresentando para vocês um assunto interessante da matemática, né, envolvendo uma demonstração brilhante, né, de um conceito matemático. Eu vou aqui expor para vocês e também aí, né, trazendo um pouquinho da história da matemática. Então, eu queria começar colocando o seguinte: na Grécia, vamos dizer assim, antiga, em torno aí de 300 a.C., na Grécia, em torno de 300 a.C., já se tinha ideia, quer dizer, a ideia das sequências geométricas já desde a Babilônia, né, desde 3.000 anos antes de Cristo, já se tem comprovações, já que já se conhecia as sequências geométricas, certo? Por exemplo, no Egito nós temos, no papiro de Hind, que é um documento do Egito, né, escrito naquela época, onde existem 85 problemas e entre eles aparecem problemas ali envolvendo sequências geométricas. Mas na Grécia, né, inclusive nos elementos de Euclides, né, num dos livros dele, existe a fórmula, né, a apresentação da fórmula, evidente, com palavras. Não havia naquele período a álgebra simbólica, a matemática era retórica, era toda escrita. Aliás, os elementos de Euclides, 13 livros dos elementos, ele foi escrito, não havia simbolismo, e a própria geometria, né, que está ali sendo apresentada nos elementos de Euclides, ela não é apresentada com as representações, por exemplo, em forma de desenhos, né? Então não há no livro, no primeiro livro mesmo, né, o livro que está lá 300 anos de Cristo, ele não tem os formatos, por exemplo, das figuras geométricas, do triângulo, do quadrado, etc. Isso só veio aparecer já depois de Cristo, né, com novas traduções dos elementos. Mas lá na Grécia, né, sabia-se, por exemplo, que se eu somar 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1/16, mais 1/32, etc. Então veja que isso aqui é uma sequência geométrica, onde eu tenho 1, meio, 1/4, 1/8, 1/16 e 1/32, onde essa sequência tem a razão meio. Cada termo multiplicado por meio vai me dar o anterior, você tem o anterior. Então existe ali um padrão, né? Um padrão que é exatamente o termo anterior multiplicado por esse valor sempre constante dá o termo seguinte. Isso chama-se uma sequência geométrica. É interessante aqui nós colocarmos que, no nosso caso, na realidade, quando o Q é maior que menos 1 e menor que 1, aqui o nosso Q é meio, mas se o Q for maior que menos 1 e menor que 1, essa soma, ou esse somatório, gera uma soma, né? É uma soma que vai ser um valor numérico. Um valor numérico. No caso, o nosso Q é meio, né? Aqui, por exemplo, o Q, particularmente, ele é maior que 0 e é menor que 1. Então, é uma sequência geométrica decrescente. Mas se o Q estiver, por exemplo, se o Q for maior que menos 1 e menor que 0, vamos supor o Q sendo menos meio, eu tenho uma sequência geométrica que ela
tem 1, se eu multiplicar por menos meio dá menos meio, se eu multiplicar menos meio por menos meio dá 1/4, se eu multiplicar 1/4 por menos meio dá menos 1/8, não é isso? Dá mais 1/16. Então, isso aqui, né? Estou botando os termos, tá? Mais, e aqui menos 1/32. Então, veja, ó, mais, menos, aqui. Mais, vou botar mais, menos, né? Aqui, ó. Mais, menos. Então, é uma sequência oscilante. Ela sendo decrescente, tá? Ou ela sendo oscilante, o somatório, né, dessas parcelas, né, quando você faz a adição de cada parcela, tanto faz, né, volto a dizer, do que ser positivo ou do que ser negativo, desde que esse Q esteja entre menos 1 e 1, esse resultado dá um valor numérico. Ele gera lá no infinito, quando eu estou somando isso, na realidade, infinitamente, né? Quando eu faço essa adição aqui de infinitas parcelas lá no infinito, né, nós temos um valor, né, que vai ser um valor de um número que aquela soma ela vai convergindo, vai se aproximando para aquele número. Na realidade, isso é uma questão de limite, né, do cálculo diferencial integral, onde a soma nunca vai ultrapassar esse valor. Quer dizer, o limite é um número que não se ultrapassa, você vai chegando próximo dele. Mas você pode dizer que o resultado, né, dessa adição nunca vai ultrapassar um número, e esse número que a gente não ultrapassa, que será resultado dessa adição, considerado cientificamente correto, né, essa posição. Então, sabe-se, né, que essa soma, onde eu tenho infinitas parcelas, ela é dada por uma fórmula, tá? Que é A1 sobre 1 menos Q, e particularmente aqui, quando eu comecei, o A1 vale 1, tá? E aqui 1 menos a razão, que vale 2, e eu tenho 1, 2 vezes 1, 2, menos 1 dá meio, isso aqui gera um número 2. Então, ao somar essa parcela infinitamente, né, e esse infinito é imaginável, não tem fim, no sentido que é eterno, então é muito difícil a gente imaginar isso, mas é que é uma soma que não vai parar nunca, né? Não há um término, não há uma situação onde você diz, olha, ela parou aqui, essa é eterna. Mas na eternidade ela vai se aproximando de 2, ou, usando um termo mais interessante, essa soma nunca ultrapassará o 2. Quer dizer, ela vai chegando a 2, mas não ultrapassa o valor 2. Então, a gente, com isso, com apoio, vamos dizer, de limites, do cálculo diferencial integral, a gente acaba dizendo que essa soma aqui vale meio. Da mesma forma aqui, sem muita discussão, a fórmula é a mesma quando eu boto essa do infinito, essas infinitas parcelas. Se eu for somar 1, né, aqui, menos meio, mais 1/4, menos 1/8, mais 1/16, menos 1/32, mais etc. Isso aqui também teria, a fórmula é a mesma, onde o primeiro termo é 1, tá? E aqui será 1 menos a razão. Como a razão é menos meio, você tem igual, tá certo? 1 mais meio, e você tem 2 vezes 1, 2 mais 1, 3 meios, e 1 dividido por 3 meios, isso vai se aproximar de 2/3, lá no infinito, e você diz que essa soma aqui vai convergir, ela vai se aproximar de 2/3. Então, isso é um termo matemático usado nesse caso, é que
essa soma converge, né, para um valor que aqui está definido como 2/3. Então, a convergência é sempre um valor numérico. Então, volto a dizer, agora, havia aqui uma questão interessante, né, que os gregos usavam, como para eles um raciocínio lógico, que na realidade não é verdadeiro, que eles imaginaram o seguinte: na medida que ele vai somando essas parcelas, veja que cada parcela, né, ela vai diminuindo em relação ao anterior. Porque observe o seguinte, ó, 32, que é o denominador, veja que os numeradores são todos unitários, mas olha, o 32 é maior que 16. Na medida que você aumenta o denominador, né, pensando nisso como uma fração, ou se você aumenta o divisor, pensando como quociente, esse número que está aqui, ó, ele passa a ser menor do que esse. Quer dizer, 1 dividido por 32, por exemplo, é um número que é menor que 1/16. Então, na realidade, ele está somando parcelas, né? À medida que ele vai acrescentando parcelas, essas parcelas vão diminuindo. E lá no infinito, veja que isso aqui, ó, são números naturais. Então, lá no infinito, tá, você tem, por exemplo, teria lá uma situação onde aqui você tem 1 e aqui embaixo um número infinitamente grande, porque veja que isso aqui está crescendo, né? 2, 4, 8, 16, 32, isso aqui cresce, né, geometricamente. Se você olhar os denominadores também formam uma sequência geométrica, né? Veja, 2, 4, uma sequência geométrica de razão 2. E esse cara aqui, lá na eternidade, é infinito. E 1 sobre infinito, essas parcelas que estão lá no infinito, elas vão se aproximando de zero, né? Quer dizer, na realidade, elas vão tendendo para zero. Então, eles imaginaram isso, que conforme você vai somando, lá na eternidade, esses números, essas parcelas, sem valores tão próximos de zero, que na realidade não acrescentavam nada, e aí você teria aqui um valor numérico. Quer dizer, você vai somando, na medida que isso aqui você coloca zero, né, 0, 0, etc., então você estanca a soma lá no valor, e aí seria um valor numérico. Que, volto a dizer, para eles, na Grécia, 300 anos antes de Cristo, isso era lógico, mas não é. Mas não é. Esse que é o problema. Nem sempre isso, quando você usa essa ideia, tá, uma adição, né, de números que vão diminuindo eternamente, se aproximando de zero, nem sempre dá um valor numérico. Pode ocorrer em situações que esse número aqui vai ser um número infinitamente grande. É um número que, conforme você vai acrescendo valores, ele vai aumentando, e lá na eternidade ele é um número, né, infinitamente grande, extremamente grande. Eu digo que é um número infinitamente grande. Então, e aí, por que ele aqui, desse raciocínio, ele entendeu essa verdade? Porque ele conseguiu, através de forma, através desse conhecimento, ele conseguiu descobrir exatamente um número que era o resultado dessa soma lá no infinito. Então, isso deu o poder, a partir do conhecimento, que isso aqui dá 2, que isso aqui dá 2/3, somatório infinito, e não dá um número infinitamente grande. Através disso, eles começaram a pensar nessa lógica que eu coloquei para vocês. E volto a dizer que não é verdadeira. Isso vem, né, passando desde 300 anos de Cristo, e quando nós chegamos, tá, aqui, por exemplo, em torno, né, vamos botar aqui, no século XIV, aí em torno de 1300, século XIV, né, evidente, depois de Cristo, um matemático francês chamado Nicole Torresmi, na realidade ele não era só matemático, ele era físico, ele era astrônomo, ele era
ele era psicólogo, era músico, né? Enfim, astrônomo, então era um matemático de múltiplos conhecimentos. E esse matemático Nicola Eresme, ele mostra ou ele prova, tá, uma soma que desde a Grécia, né, eles achavam que esse resultado, 1 mais 1/2, mais 1/3, mais 1/4, mais 1/5, mais 1/6, mais 1/7, etc. Quer dizer, veja que aqui os números, os denominadores, eles formam exatamente essa sequência natural, como aqui fosse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aqui, esse cara aqui, vai lá no infinito, é um número extremamente grande. Quer dizer, os gregos achavam, né, isso aqui não é uma sequência geométrica, é verdade, mas por ter um aparato, na medida que eu vou somando as parcelas, essas parcelas vão diminuindo, e lá no infinito ele vai acrescentando parcelas muito próximas de zero, eles achavam que isso aqui convergia para um número, o resultado é um valor numérico. Só que não obtiveram, tá, uma fórmula para isso, ou não conseguiram demonstrar essa lógica que eles entendiam verdadeira por conta exatamente da mesma lógica apresentada no somatório de uma progressão geométrica decrescente ou oscilante, né? Aqui há uma situação que eles tinham a certeza disso. Então, trazendo essa ideia lógica que eu já coloquei para aqui, eles achavam que isso aqui convergia também para o valor numérico. E por conta de não encontrar, tá, essa demonstração, não encontrar uma fórmula, isso foi sendo questionado, né, durante séculos. E quando chegou no século XIV, Nicola Eresme desmistifica isso e prova que essa soma aqui, embora esses caras, nessas parcelas, né, elas vão diminuindo lá no infinito, são infinitamente próximos de zero, isso aqui dá um número infinitamente grande. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora é exatamente fazer essa demonstração linda, né, que Nicola Eresme desenvolve aí nos anos de 1300. Tá? Bom, então vamos lá. Eu vou apagar tudo, tá? Para que eu possa desenvolver a prova desse matemático, desse gênio Nicola Eresme, francês. Então, eu vou colocar aqui uma sequência, essa parcela, essa adição de parcelas, ela é chamada série harmônica. O que é uma série? Uma série é uma adição, tá, que existe, que você veja que existem parcelas, onde essa adição, né, eu vou colocar aqui, né, mais 1 sobre n. Então há uma lei, evidente que esse n aqui, ele é maior ou igual a 1, que é como se fosse 1 aqui, ó. E então, através dessa lei, né, eu vou obtendo uma adição, e isso eu, levando o n para o infinito, né, eu quero saber se aquele resultado, o resultado dessa adição, que a gente chama soma, vai dar um número, ou vai dar um número palpável, ou vai ser um número infinitamente grande. Quer dizer, quando eu falo um número infinitamente grande, eu não posso escrevê-lo, tá? É um infinito. Né? E aí, por conta exatamente dessa adição de parcelas, né, indo para o infinito, dada por uma lei de formação, isso chama-se série. Então, por isso, a gente diz que isso aqui
é uma série que tem o nome harmônica. Bom, e aí, o que Nicole Oresme fez? Eu vou usar aqui, tá? Aproveitando aqui, eu vou usar algumas parcelas, vou precisar aqui para que eu possa estar mostrando para vocês. Vou colocando aqui 16. Tá, eu vou parar aqui. Então veja, isso aqui vai eternamente, tá bom? E aqui eu tenho, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E continuaria, né, para os denominadores na sequência natural. N maior ou igual a 1. Bom, com o que Nicole fez? Né? Ele pegou o 1 mais o meio, adicionou esses dois, e a seguir, veja só, ele pegou 1/3 mais 1/4 e destacou, separou. Depois ele pegou 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8 e destacou. Separou essas 4 parcelas. Depois ele pegou 1/9 mais 1/10, 1/11, vamos colocando 13, 14, 15, 16 avos e destacou. Tá? E aí ele continua, vou botar aqui assim, 17, 18, 19 mais, até essa última parcela, que é 32. Depois ele coloca 33, mais 34, mais 35, mais etc. até 64. E assim ele vai fazendo essas colocações. Então veja, você pode até achar assim, poxa, o que é isso aqui? Que botou pontinho, pontinho. Eu vou explicar. O que você observa? Você observa que nessa primeira colocação, aqui, quando eu tenho 1/3 mais 1/4, quantas parcelas eu tenho aqui? Eu tenho 2. Tá certo? Quando eu olho aqui, quantas parcelas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quando eu olho aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o que ele fez? Ele foi destacando parcelas onde o número dessas parcelas formava uma sequência geométrica de razão 2. Veja, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8. Então, isso aqui tem que ter quantas parcelas? 2 vezes 8, 16. Se você pegar isso, veja que se você olha para o denominador natural, 17, 18, 19 até 32. Quantas parcelas tem aqui? Você pode fazer assim, 32 menos 17 mais 1. Quando você faz isso, né, quando você tem, veja só, 1, 2, 3, até o 17, depois você tem 18, 19 até o 32. Então, veja que eu tenho aqui 32 números. Se eu pegar 32 e tirar os 17 anteriores, né, eu vou fazer 32 menos os 17 anteriores. Quando eu tiro os 17, eu estou tirando 1 ao 17. Tá? Então, 32 menos 17. Veja, 12 tirar 7, 5. Né? E aqui 2 tira 1. Só que quando eu peguei 32 e tirei os 17 termos, eu estou tirando o 17. Esse cara aqui. Está aqui. Ó. Então eu tenho
que ao subtrair 32 menos 17, que dá 15, eu tenho que somar 1, que é exatamente voltar a colocar o 17. Então, ao fazer isso, né, se eu pegar 32 menos 17 somado com 1, dá exatamente o 16. Veja que se isso aqui é uma PG, né, de razão 2, 2 vezes 16 dá 32. Observe, 64 menos 33 mais 1. Quanto é 4 menos 3? 1. 6 menos 3, 3. 31 mais 1 dá exatamente os 32. Então, o número de parcelas forma uma progressão geométrica. Isso é infinito. Isso aqui é eterno. Então ele não se consegue fazer isso na prática, mas é imaginável. Então ele vai formando esses agrupamentos eternamente. Volto a dizer, no imaginário. E aí, o que ele faz? Então ele consegue, né, de certa forma, nessa sequência infinita, consegue destacar todas essas parcelas, formando agrupamentos. Todas. Isso é infinito. E aí ele observa o seguinte, veja só, um terço mais 1/4, ele afirma que é maior que 1/4 mais 1/4. Veja só, quando eu coloco esse 1/4 aqui, esse 1/4 é igual a 1/4. Agora, observe que 1/3, tá? Ele é maior que 1/4. Por que 1/3 é maior que 1/4? Porque o denominador, os numeradores iguais, o denominador é menor. Quanto menor o denominador, a fração é maior. Em termos de divisão, dividendo o divisor. Quanto menor o divisor, isso aqui é maior. Então, em fração, quanto menor o numerador, essa fração é maior do que aquela. Quociente, quanto menor fração, vou botar, quanto menor o denominador, essa fração é maior. Quociente, quanto menor o divisor, isso aqui é maior, o quociente é maior do que aquele. Então, isso faz garantir que isso aqui é maior do que isso. Agora veja que 1/4 mais 1/4, isso aqui é 2/4, que é igual a meio. Então, se isso aqui vale meio, então eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que 1/3 mais 1/4 é exatamente maior do que meio. Então, eu vou guardar isso aqui. Agora, veja nessa aqui, olha só. Então, eu vou botar aqui. 2. Olha o que eu vou fazer. 1/5 mais o que eu vou fazer é a demonstração de Nicole. Então, veja, 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8. Isso é maior, eu vou colocar, no lugar de 1/5, vou substituir por 1/8. No lugar de 1/6, por 1/8. No lugar de 1/7, por 1/8. E o último fica igual. Ora, 1/5 é maior que 1/8. Por quê? Porque isso aqui sendo menor, isso passa a ser maior do que aquele. 1/6 é maior que 1/8. 1/7 é maior que 1/8. E 1/8 é igual a 1/8. Então, na hora que eu somo isso, né, como cada parcela dessa, correspondentemente, é maior do que a outra, então essa soma é maior do que aquela. Agora, veja que esse resultado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, dá 4/8. E 4/8 é meio. Então, se isso aqui é maior do que 1/8 mais 1/8 mais 1/8, né? 1/8 mais 1/8 mais 1/8 mais 1/8, e se isso é meio, então eu posso dizer o quê? Que 1/5 mais 1/6 mais 1/7 mais 1/8 é maior que meio. Então, guardei isso aqui. Agora, né, vamos ver o 3. Quem é o 3? Olha, o 3 é esse aqui, ó. 1/9 mais 1/10
mais 11avos, mais 12avos, mais 13avos, mais 14avos, mais 15avos, mais 16avos. O que ele vai fazer é substituir, vou botar maior, vou dizer por que ele é maior, substituir cada parcela dessa por 16, que é exatamente essa última aqui. Então, trocando por 16avos, 1/10 trocando por 16avos, 11avos trocando por 16avos, 12avo trocando por 16, 13 por 16, 14 por 16, 15 por 16 e o último 16. Então, deixa eu apagar aqui, fazer isso para dar uma quarta. Então, vou botar 16 mais 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 16. Então, eu coloquei que isso aqui é maior que essa quantidade de parcelas onde a gente substituiu cada parcela dessa por 16avos. A última ficou, elas são iguais. Da mesma forma que nós já falamos anteriormente, 1/9 é maior que 16, 1/10 é maior que 16, 11avos é maior que 16, 12avos é maior que 16. Então, cada parcela dessa é maior que a correspondente, porque os valores dos divisores são sempre menores que o 16. Quando você soma isso aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dá 8 sobre 16, que é 1, né, meio. Então, se isso aqui é maior que essa soma, esse resultado, se esse resultado é meio, então nós podemos dizer que 1/9 mais 1/10 mais 11avos, mais 12avos, mais 13avos, mais 14avos, mais 15avos, mais 16avos é maior que meio. Bom, e vamos guardar isso. Ao fazer, né, ele começa a fazer isso, né, dando continuidade, e ele percebe que esse processo, né, feito, né, quando ele pega essa quantidade de parcelas e substitui, né, exatamente por parcelas correspondentes, onde o denominador, né, dessas parcelas será exatamente o denominador da última parcela, por exemplo, aqui é o caso é 16, veja, aqui a última parcela é 8, denominadores 8, aqui ó, você tem essa sequência, a última parcela é 4, então você troca um 4 mais um quarto, e ele então vai ter que todas essas adições dessas sequências serão sempre maiores que meio, sempre maiores que meio. E aí, o que ele faz? Ele substitui, né, essa sequência, que é a sequência harmônica que ele está querendo saber, está querendo encontrar o resultado, ele volta e substitui assim, ó, 1 mais 1 meio. Veja que 1/3 mais 1/4, tá, é maior que meio. Então, esse cara aqui, ele é maior do que meio. Ele é maior. Meio é menor do que ele. Então, se ele colocar meio, ele está fazendo uma soma infinita, se ele colocar meio, né, ele está colocando um valor menor, que quando for somado infinitamente, né, vai ter um peso, né, que não vai influenciar lá na eternidade no resultado. Né? Quer dizer, na realidade, o que ele pensou? Poxa,
Se eu tenho que somar 1/3 mais 1/4, se no lugar de 1/3 mais 1/4 eu colocar meio, isso aqui, tá certo? Eu vou encontrar um valor, né, conforme eu vou somando, que é menor do que esse que está aqui. É verdade, vai ser um valor menor. Então eu vou na busca desse valor menor. E aí, então veja, isso aqui eu troquei por meio. Essa daqui, ó, que é 1/5, mais 1/6, mais 1/7, mais 1/8, isso aqui também é maior do que meio. Então, como o meio é menor, eu vou colocar um valor, tá, que é menor, sempre pensando que essas parcelas agora são menores do que as anteriores. Mas essa soma, se ela vai para o número, eu vou encontrar um número menor do que eu deveria encontrar, certo? Eu não vou encontrar um número maior, vou encontrar menor. E aí, da mesma forma, né, aqui, quando eu coloco, por exemplo, essa situação, essa soma aqui, ó, ela é maior que meio, então volto a colocar meio. E nessa forma, seguindo esse raciocínio, cada sequência dessa eu troco por meio. Então eu vou fazendo uma troca onde todas essas sequências, né, de parcelas, que vão ter o número de parcelas formando uma lei geométrica, elas serão substituídas por meio. Agora veja, se eu tenho aqui uma soma, que eu começo por 1 e vou somando 0,5, 0,5, 0,5, sempre 0,5, se essa adição é infinita, acrescentar meio, tá? No sentido que o processo é infinito, aqui também é infinito. À medida que eu vou colocando meio, 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 se eu caminho aqui para a eternidade, sem nunca ter um fim, aqui também eu vou caminhar para a eternidade, sempre colocando meio e não tendo fim. Então veja que agora eu não tenho, como uma sequência geométrica, que eu já vi, números que vão diminuindo, eu tenho sempre o mesmo valor. Então, na medida que eu vou acrescentando, né, numa adição o mesmo valor, eternamente, isso aqui vai dar um número infinitamente grande. Infinitamente grande. Então, um número infinitamente grande. Quer dizer o seguinte, que essa soma, ela não converge para um valor numérico, um número. Ela vai te dar um número que é impossível de escrever por ser um número infinitamente grande. Então você pode afirmar, tá, que essa adição ela vai para o infinito. Isso representa um número infinitamente grande. Então está aí, gente, interessante nessa apresentação de Nicole Oresme, onde difere da sequência geométrica, né? Porque a sequência geométrica tinha uma lei que você poderia calcular aquela soma. Então vai convergir para um número, ela te dá um número concreto. Na série harmônica, embora as parcelas também vão diminuindo, né? Vão diminuindo como nas parcelas da sequência geométrica, mas aquela lógica que eles tinham para a sequência geométrica, à medida que esse número vai diminuindo, lá no infinito as parcelas são próximas de zero, e aí vai convergir para um valor numérico, difere aqui. Os números, as parcelas também lá no infinito vão tender para zero, serão infinitamente próximas de zero, mas, por incrível que pareça, essa soma desse resultado aqui vai dar um número infinitamente grande. É isso, gente. Apresentamos para vocês uma prova brilhante, né, de 1300, de um grande matemático, físico, astrônomo, psicólogo, músico, teólogo, coisas desse tipo, né, e que aí demonstra
demonstra exatamente isso, né, que a série harmônica diverge. Isso significa que essa série harmônica, a adição, tende para o infinito. Então, gente, está aí. Um grande abraço e até a próxima aula.